Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. E eu comecei a falar isso no início do culto. O problema nosso é que a gente quer que Deus faça tudo do jeito que a gente quer. Alguns falam às vezes para mim: não sei, Deus não está comigo, ou Deus não está me abençoando, porque as coisas não saíram do jeito que Ele queria. E quem falou que Deus tem que fazer as coisas que a gente quer? Na verdade, irmãos, nós temos que fazer como Ele quer. Por isso que eu vivo falando aqui na igreja. Tomara a Deus que você tenha ouvido quando eu estou falando isso. Mas eu pergunto para Deus isso quase todo dia: Senhor, em que a minha vida te agrada? Eu pergunto direto para o Senhor: Senhor, em que os meus gestos e as minhas atitudes estão te glorificando? Será que minha vida, Senhor, te agrada? Porque às vezes a gente acha que a gente está agradando a Deus, mas não tem coragem de perguntar para Ele. Se o mundo vivesse de achismo, seria diferente, irmãos. Mas pergunta para Ele: Senhor, o que queres mudar na minha vida, Senhor? Hoje eu ministrei uma pessoa aqui à tarde na igreja, falei isso para ela. Falei: você tem coragem de perguntar para o Senhor o que Ele quer da sua vida? Se você tiver coragem de perguntar isso, Ele vai decepcionar você, porque Ele vai matar os seus sonhos, para você viver com plenitude os sonhos que Ele tem para você. Porque os sonhos, os pensamentos, aquilo que Deus deseja acerca de mim e de você são muito maiores do que o nosso. Sabe por quê? Porque eu e você temos um pensamento e um sonho limitado. Ele não. Ele é infalível. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe o que é melhor para você. Conta isso para o teu irmão, diga para ele: Deus sabe o que é melhor para você, viu? Fala para ele: os sonhos do Pai é melhor para você, viu? Você pode dar um forte aplauso para Jesus, irmãos? Essa semana eu conversava com um filho ministerial aqui da igreja, e a gente falava sobre encontros com Deus. E constantemente você vê pessoas falando assim: Deus falou comigo. Quantos já ouviu alguém falar isso? Deus falou comigo. Mas, irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu ouço isso das pessoas, eu fico observando. E às vezes eu olho e falo: mas Deus não pode ter falado aí. Aí você fala: por quê? Porque você está reparando da pessoa? Não, é porque é impossível Deus falar e não acontecer alguma coisa. Se você falar: Deus falou comigo, alguma coisa Ele vai mudar em você. É impossível você falar: Deus falou comigo, e continuar sendo o mesmo. É impossível alguém falar: eu tive um encontro com o Senhor, e continuar o mesmo. É impossível alguém dizer: eu me encontrei com o Senhor, e continua falando palavrão. É impossível alguém falar assim: eu encontrei com o Senhor, e continua querendo ter o mesmo padrão de vida. É impossível. Deus não falou ali. Porque onde Deus fala, Deus causa uma transformação ali. Ele toma-nos por dentro, Ele nos convence, e Ele não vem impondo. Ele fala: se você quiser é assim. Então, quando você disser: o Senhor falou comigo, fala assim: Senhor, em que está havendo mudança? Porque tem que ter mudança de atitude, tem que ter mudança de pensamento, tem que ter mudança de falar, tem que ter mudança no ouvir, tem que ter mudança no cheirar. Não somos mais atraídos por qualquer coisa, nós somos atraídos pela paixão dele. Meu Deus, não é maravilhoso que nós acabamos de cantar aqui? Quem já pisou no santo? Você tem noção do que é isso, irmão? Os anjos, quando estão lá, eles se cobrem, porque não tem como suportar. Os 24 anciãos que estão sobre o trono, eles não conseguem nem se mover para trás, porque nada atrás deles interessa. A única coisa que interessa para eles é o que está diante dos olhos dele. O que deveria estar em mim e você quando Deus fala comigo? Só olhar para Ele. Diga para o teu irmão: Deus quer falar com você todo dia. Engrossa a voz e fala: quer causar uma mudança em você todo dia. Amém? O problema nosso é que a gente quer de glória em glória só bênção. Ô pastor João, receba varão, é de glória em glória. A gente só quer bênção de glória em glória.
intimidade de glória em glória, quebrantamento de glória em glória, santidade de glória em glória. E assim também, irmão, tudo é de glória em glória. Hoje, eu estava aqui de manhã, e aí eu precisava fazer uma limpeza nos filtros do ar do centro educacional. Eu peguei a escada nossa aqui, uma escada grande, gigante. Aí eu montei ela, eu comecei a subir ela 2 degraus por vez, mas quando eu cheguei na emenda dela, aquilo que eu começou a balançar, eu falei, não, eu não vou subir mais, eu vou descer, porque isso aqui, eu não fui chamado para isso. Então eu preciso ter convicção de que não é assim do meu jeito, tem que ser com habilidade, tem que ter mais uma pessoa segurando a escada. O problema nosso é querer levar as coisas na força do braço, e na força do braço a gente só tem decepção. O que tem de gente dentro das igrejas decepcionadas porque elas vão na força do braço. Fala para o teu irmão, não anda na força do braço. Fala para ele degrau por degrau, engrossa a voz e fala de glória em glória. Amém? Tudo é de glória em glória. Eu, por mim, já catava a Bíblia e ia embora. Mas eu sei que você vai ofertar e dizimar, então a pastora Elaine tem envelopes nas mãos, pastor João também. Se você deseja entregar o seu envelope de dízimo, de oferta, você pode entregar o seu agora. Se você trouxe sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós estamos no propósito, durante as quintas-feiras de abril, falando sobre superando e vencendo desafios. Na semana passada a pastora Elaine deu sequência nesse tema, e esses dias o Senhor veio ministrando algumas coisas no meu espírito, para que a gente terminasse hoje assim. Então eu creio que essa palavra, se não for bênção para você hoje, vai ser bênção amanhã. Se não for bênção para você amanhã, vai ser bênção para que você ministre a vida de alguém. Mas eu preciso que você fique muito atento ao que Deus quer falar conosco. Sabe, há uma marca de Deus no meu ministério. Deus não me chamou para eu ter você debaixo das minhas asas. Deus não me chamou para eu ficar bajulando você. Deus me chamou para eu ministrar a verdade dele em você e dizer para você, vai, voa. Deus me chamou para ativar os dons específicos que ele tem para você, não dentro de uma estrutura chamada igreja, mas aonde Deus plantou você, lá no seu trabalho, no seu bairro, na sua casa, na sua família, lá você ser luz dele lá. Então, por isso que às vezes você fala, nossa, o apóstolo é meio duro às vezes. Não é que eu sou duro, é o meu chamado é ativar você. Meu chamado é produzir a maturidade do reino na sua vida. E é necessário nós tomarmos maturidade, porque não adianta nada nós termos anos, tempos, períodos, épocas de vivência com Deus, mas continuarmos sendo aquele mesmo crente que começou a caminhada, fraco, frágil, inconstante, dependendo do abraço, do apoio de alguém. Se não apertar a mão dele na igreja, ele decepciona, não vem mais no culto. Não dá mais, não tem tempo mais para isso. Até hoje nós brincávamos sobre horário, né? Nós colocamos horário para chegar aqui hoje. O ensaio para eles prepararem as canções para cá, 7 horas. Eu cheguei aqui 6h59. O André já estava aqui. Aí ele disse assim, ei, Laiai, se fosse a arca, eu falei, eu estou no último minuto da arca. E eu quero que você entenda o seguinte, nós não podemos viver para o Senhor e com o Senhor como se tivéssemos uma outra oportunidade amanhã. Não podemos mais viver de brincar de ser crente, ou esperar que amanhã uma outra oportunidade venha. Nós temos que viver para o Senhor como se hoje fosse o último, e que se nós piscássemos os olhos, nós viríamos o Senhor cortando os céus, sacando a noiva daqui. Eu quero ser noiva, amém, amado? Quantos querem ser noiva? Então a palavra que o Senhor tem para ministrar comigo, com você hoje, alguns já até leram esse texto que eu vou ler com você, mas eu quero extrair algumas coisas desse texto com você hoje para este propósito. E qual é? Superar e vencer os desafios. Até porque a gente se apoiou nessa frase às 4 quintas-feiras. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes, é a tribulação. Um dia eu conversava com esse moço aqui. Uma tribulação grande veio na área profissional dele. E um dia ele veio falar comigo, eu falei assim, querido, é o meio que Deus tem para que eu pudesse estar aqui pregando o evangelho hoje, vivendo os projetos que Deus tem para a minha vida. E teve que tocar em todos os meus apoios.
Deus me quebrou por inteiro. Está ali meu pai, minha irmã, está ali minha família que me conhece quando o Senhor me tocou antes de eu me casar. O que o Senhor teve que fazer em mim para que eu pudesse estar aqui hoje? Deus teve que me tirar de uma alta posição, de um alto escalão profissional, onde eu me apoiava, para me colocar no fundo da casa da minha mãe, fazer chinelo DVA no pó, perder tudo, para o Senhor dizer: agora eu vou te mostrar como que funciona de glória em glória. Aí quando Deus me levantou, Deus me colocou aonde eu estava, aonde eu desejava, aonde eu queria alcançar profissionalmente, casado, com filhos, estava feliz da vida, porque eu estava atingindo o ápice da minha profissão, realizando o que eu sonhei, segurando as maletinhas, andando de avião, indo fechar negócios por aí. O Senhor falou assim: agora eu vou pegar o Paulo, eu vou pôr o Paulo de novo no pote. Pegou e jogou o Paulo de novo lá embaixo. Agora, Paulo, você vai viver de milagres. Deus tem uns meios de trabalhar, tirando aonde a gente se apoia. E tem que tomar cuidado, irmão, porque se a gente endurece a nossa serviço, Ele vem e quebra. E não tem como, irmão. Você precisa querer ser barro na mão do olheiro. Conta para o teu irmão: barro, barro. O olheiro vai te pegar hoje aqui. Fala para ele. Mas deixa ele moldar. E eu vejo às vezes Deus começando a moldar a vida de uns, e eu falo: glória. De vez em quando eu vejo algumas coisas acontecendo na vida de um, de outro, até comento com a profetisa: olha que benção, Deus pegou lá. Mas daqui um pouquinho já escuto um gemendo: ai, porque ai. Mas é assim, todo barro bruto tem sujeira, tem fiapo, tem pedrinha. E aí às vezes ele está lá fazendo, está quase acabando, fazendo um desenho em cima. Olha que bonitinho, vou fazer o biquinho para derramar bastante azeite. Ele bate a mão e aí entortou ele. Deixa Deus pegar você. Deixa Deus fazer com você o que Ele quer fazer. Deixa Ele formar você, moldar você do jeito que Ele quer. Para de pôr condição para Deus. Deus não se condiciona, Deus obedece. Se eu fosse você, eu contava isso para o teu irmão. Para Deus não há condição, fala para ele. Se obedece a Deus. E tem bastante gente, irmãos. Aqui não tem ninguém, amém, irmão? Talvez alguém que vai nos assistir, mas alguns que não conseguem alcançar, desfrutar e fluir naquilo que Deus tem, por causa disso, teima, briga, desobedece, fica nervosa com aquilo que Deus está fazendo. O que tem de gente hoje que fica irado com as coisas que Deus está fazendo, porque não compreende o agir dele. Toda tempestade, irmão, vai anunciar um sol bonito no amanhecer de um novo dia. Mas o problema nosso é valorizar demais a tempestade e esquece de olhar pelo sol do novo dia. Então, atrás de todo trabalhar de Deus tem a glória, tem a bonança. Atrás de toda situação contrária tem um milagre, tem um romper. Queridos, antes do lugar da exaltação dos altos montes vem o vale. Não tem como. Antes de você ser exaltado no lugar alto do Senhor, tem que passar pelos vales, e não tem jeito. Se você quiser subir nos lugares altos do Senhor, passa pelo vale. Mas é quando o vale vem que um murmura, um bota a mão na cintura. Ninguém está aqui assim, amém, amados? Um bota a mãozinha na cintura, dá uma olhadinha para, mas é muito alto esse monte. Deus me livre, está afundando o pé nesse vale, não é de Deus não. Ele é soberano, irmão. Ele é santo. Não há variação de pensamento nele. Não há variação de dúvida nele. Preste atenção no que eu estou dizendo. Alguns de nós acordamos hoje pilhado. Parecia que tinha tomado energético. É hoje é o dia. Mas a primeira coisa errada é que Deus já mudou de opinião. Deus não é assim. Não toscaneja. Não dorme. Não perde você de vista. É que nem aqueles pais assim, que nem eu, que é seguro com o filho, amarra a corda na cintura, dá corda para ele e fala: vai. A hora que está falando vai, ele tchau, ele puxa, ele está com a corda na sua cintura. Fala para o teu irmão: o papai está com a corda na sua cintura. Ele não perde você de vista de jeito nenhum. Prova disso que ele não perde você de vista, que você está aqui hoje. Estar hoje ouvindo Deus falar conosco é privilégio, amado.
Enquanto alguns estão em filas de hospitais, Deus está falando comigo, com você. Eu não perdi você de vista. Você imaginou que foi Davi ouvir do Senhor? Davi, escuta aqui, eu tirei você de trás das malhadas, rapaz. Eu tirei de você de trás um lugar onde ninguém te honrava, nem seu pai. O seu pai via você um homem que carregava marmita, mas eu te via. Não perdi você de vista. E hoje, quando você vai para Israel, ou você ouve falar de Israel, o que tem na bandeira de Israel? A estrela que estava no escudo do Davi. É chamada de estrela de Davi, porque Deus escolheu o honrar. Mas antes da honra, teve humilhação. Antes da honra, teve esquecimento. Antes da honra, teve dúvida. Quando ele chega para ser ungido rei, ninguém deu nada. Como é que pode ser esse? E quando foi ungido, disseram, é impossível, Deus errou. Assim também muitos pensam e falam de você, mas Deus não perde você de vista de jeito nenhum. Fala de novo para esse teu irmão. Deus não te perde de vista de jeito nenhum. Amado, você pode até perder de vista a palavra dele, mas ele não te perde. Mesmo quando a gente oscila. Quando eu conheci Jesus, eu participei de um evento da igreja que eu conheci Jesus, lá em Bebedouro. Nós levamos lá na época o Dedé Santana para dar testemunho. Hoje o Dedé Santana está perdido de novo. Mas aí nós ficamos, e eu fiquei na barraquinha, eu estava crente mesmo, crente, irmão. Pensa num crente daqueles que pregava até para cachorro com sarna. Era eu. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu estava que estava. Minha mãe levantava a mão, glória a Deus. Jesus pegou o menino. Mas eu sempre fui bonzinho, não estava perdido não, mas não era muito boa coisa. Mas enfim, e aí Deus pegou. Mas depois, irmão, eu dei uma esfriada. Já não estava indo na igreja com a mesma frequência. Eu já não ia mais. De vez em quando os esquemas eram melhor do que ir na igreja, entendeu? Ainda os esquemas estavam mais vivos um pouquinho. Mas de repente o Senhor falou assim: não, o Paulo acha que eu perdi ele de vista. Mas aí chegou no momento que ele falou assim: não, agora eu te tomo por inteiro. Deus não quer você pela metade, porque Ele não tem metade para dar para você. Ele não tem meia vida eterna, Ele tem vida eterna para dar para você. Fala para o teu irmão, Deus não quer você pela metade. Quantos entendem o que eu estou falando? Deixa eu ler um texto aqui, senão nós não vamos pregar de novo hoje. Fervendo aqui por dentro. Ruth capítulo 1, versículo 1, diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, diga comigo, os juízes julgavam, ou seja, a palavra de Deus naqueles dias estava viva. Aqueles dias que os juízes estavam estabelecendo a palavra do Senhor, Ele estava fazendo o quê? Peneirando o seu povo. A palavra era viva. Houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Diga comigo, campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha agora. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Você está vendo que enquanto você lê ali no painel, diferente da sua Bíblia, tem alguns grifos mais negritos, porque eu quero que você se atente nesses lugares, porque eu vou falar deles já já. E era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Preste atenção, eles moravam em Belém, casa do pão. Eles ouviram um rumor de que havia fome na terra. Então eles ficaram apavorados e disseram assim: nós vamos então para as campinas de Moabe, vamos para lá, porque era um lugar abastado de comida, de beleza. Mas a palavra Moabe na tradução original significa lugar de destruição. Então veja comigo, eles saem da casa do pão, porque houve rumor de fome na terra. Então eles optam para ir a Moabe, para o lugar de destruição. E veja você, que esse homem Elimeleque, o nome dele significa meu Deus é rei. Veja você que Noemi significa amável. Então veja que o meu Deus é rei e a amável que estavam na casa do pão, ouviram um rumor de que havia fome.
Então eles disseram: não, nós temos que procurar alguma coisa para comer, nós temos 2 meninos aqui, então vamos nós para Campina de Moabe. Os moabitas é a relação de Ló com uma das suas filhas, a filha primogênita, ou seja, uma terra maldita. Eles deixaram a terra da promessa por causa de um rumor. E pensando nisso, eu quero que você observe algumas coisas comigo no versículo de número era lá mesmo, no versículo de número 3. Quando eles começam a descer e a ir a buscar as coisas segundo aquela intuição, aquela intenção que eles tinham, pela preocupação da fome, a primeira coisa que aconteceu foi morte. Morreu. Depois eles tomam para si mulheres que eram afronta a Deus. Não obstante a isso, na terra de destruição também morre o Malom e o Quilion. E o mais triste, quando você faz clínica da alma aqui, você nos ouve dizer muito sobre o seu nome. A gente fala muito aqui: olha, não deixa ninguém te chamar de sobrenome, ou melhor, de apelido. Não deixa ninguém ficar colocando nome em você que não deve, porque há um poder muito sério nos nomes. E o que significa Malom e Quilion? Malom significa doença, Quilion significa definhamento ou desperdício. Veja o que os pais deram de nome para os filhos. Os pais, quando colocaram o nome nos filhos, profetizaram a desgraça na família deles. Eles morreram. Os filhos se chamaram então doença e desperdício. Aí eles tiveram que fazer o quê? Descer para uma terra. E toda vez que a Bíblia mostra descer, é retrocesso, desobediência, andar no contramão da palavra. Então eu queria tomar esse texto para usar uma frase conhecidíssima de todos nós, que é essa daqui: o problema não é tropeçar, o problema é se apegar à pedra. Eles tropeçaram. Quando? Quando os olhos deles saíram da terra chamada Belém, casa de pão, para ouvir os rumores de que havia fome na terra. Você acha que Deus desampararia seu povo? Jamais. Então, para olhar aquilo que eles fizeram, se agarraram a uma pedra. Eu quero que você tome essa palavra pedra hoje como problema, dificuldade, situações adversas que surgem na minha vida e na sua. São pedras, são obstáculos, são impedimentos. E às vezes eles surgem. E o que acontece comigo e com você quando surge os obstáculos? A gente pega ele. E a gente na verdade pega ele e não larga ele mais. Não, surgiu, mas isso aqui não me pertence, porque há um futuro, há um propósito, há um anseio de Deus para a minha vida. Mas muitos se agarram a essa pedra e começam a carregar com ela. Eu não estou vencendo por causa da pedra. E começam a andar fora do projeto do Senhor. E quando eles pegaram a pedra, eles começam então a ir de Belém para Moabe, do lugar do pão para a terra de destruição, para uma terra maldita, marcada por maldição. E com isso, o que eles levaram para si? Destruição, morte. Morre o pai, que Deus tinha um projeto com ele. Meu Deus é rei, Elimeleque. E ele morre por fruto de desobediência, porque observou muito mais o obstáculo, observou muito mais o tamanho da pedra do que na verdade o poder que Deus tinha. E assim é com muita gente. Assim é em diversas áreas da nossa vida. Assim são nos matrimônios. Quantas vezes uma discussão, uma situação adversa é uma pedra. E na verdade, em vez de olhar para a pedra e lançar fora a pedra, dorme com a pedra, vive com a pedra, caminha com a pedra, meses, às vezes anos. Assim também é no trabalho, assim também são nos relacionamentos de família, entre pai e filho e pai. Se surge um problema, abraça-se a pedra e vive com a pedra, e sempre desculpa na pedra. Mas também né? Querido, tropeçar não é o problema. O problema é o apego que a gente tem ao tropeço. É o que a gente carrega. E o que tem de gente até hoje carregando coisas que não precisa. Gente que na verdade teve uma pedra de tropeço na sua vida sentimental, relacionamento afetivo, e por causa disso não conseguiu fazer mais com que sua vida tornasse uma bênção de Deus. Por quê? Porque carregou a pedra daquilo lá atrás. E quando a gente não solta a pedra, a gente continua trazendo situações adversas para a nossa vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Deus sonhou com essa família. Deus tinha projetos com essa família.
Eu não quero que você olhe para o contexto histórico e teológico desse texto. Eu quero que você veja para vencer e superar os desafios, que é o que nós temos falado aqui. Se eles tivessem permanecido fiéis, Senhor, a essa terra que o Senhor nos deu, e porque o Senhor nos deu, certamente o Senhor nos suprirá aqui. Já supriu outro dia, vai continuar suprindo, nós vamos ficar aqui. Os rumores de fome não vão nos abalar. E quantas vezes Deus falou comigo e com você? Deus governou, dirigiu, ensinou, instruiu. E por causa às vezes de um comentário de uma pessoa, duas, por causa de uma experiência infeliz de alguém, muda a nossa jornada. Eu não posso falar da sua vida, eu tenho que falar da minha. Eu tenho que usar os meus exemplos para que você possa aplicar na sua vida, dentro da sua caminhada com o Senhor. Mas eu já tive motivos de sobra, e a minha família está aqui, minha esposa está aqui na igreja, meus filhos estão aqui na igreja, tem pastores que caminham comigo, que desde o primeiro dia dessa igreja, eu já tive motivos de sobra, de carregar uma pedra agarrada aqui, chamada fracasso. Essa porta aqui está fechada já há muitos anos. Eu contei para vocês já, se você não ouviu, vai ouvir, se já ouviu, vai ouvir de novo. Eu estava na loja do Laércio um dia, é o moço que faz as mesas aqui de decoração da igreja, e eu estava pronto para sair, vivendo uma crise incrível, existencial, financeira, uma crise aqui você não faz ideia. Entra na loja uma pessoa que trabalhou comigo, ela bota a mão na cintura e fala: meu Deus, como foi bom te encontrar hoje. Eu disse: ah, que legal. Aí eu falei de você ontem. Eu falei: precisamos de você lá na empresa que eu estou trabalhando. Eu disse: vá, você não precisa nada. E outra coisa, se precisar, eu sou caro. Ela me disse assim: quanto você custa? Na época eu disse para ela, eu falei: eu custo 10 mil. Ela falou assim: começa amanhã. Eu disse: você não entendeu, não é 10 reais, é 10 mil reais. Pode começar amanhã. Você é a pessoa que nós precisamos. Aí você fala: e daí? Eu podia ter pegado essa pedra da minha necessidade naquele dia. Eu podia ter pegado aquela pedra da minha insegurança naquele dia. Eu podia ter pegado a pedra da crise minha daquele dia e ter esquecido a promessa que Deus me disse: eis que pus adiante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. No dia que você está pronto para receber o seu milagre, a proposta vai vir contrária. O Esaú deixou a primogenitura, a porção dobrada, por causa de uma fome. O que é que você tem lançado mão da sua vida, talvez por causa de uma necessidade sua? As propostas vão vir. Você tem uma escolha: ou você toma a proposta, ou você se mantém pela palavra. Eles tiveram uma proposta. Alguns talvez puderam ter chegado perto dele e Adams e disseram assim: vamos embora para Moabe. Moabe tem comida, vamos embora. Lá não vai ter fome, vamos para lá. E eles largaram a promessa. Você conhece pessoas que já largaram a promessa de Deus para ir atrás de uma conversa? Pessoas que já largaram relacionamentos, deixaram empregos, mudaram de pensamento por causa de conversa. Aqui a coisa vai passar, aqui vai ter aperto, vamos embora. E aí começa a acontecer um monte de situação contrária. Um monte de situação contrária. Um monte de situação contrária. E perceba que quando a gente entra no atoleiro, irmão, de vez em quando é difícil sair. 10 anos para descer lá. Quando ela não tinha mais o que fazer, ela estava sozinha com as noras, ela ouviu de novo um rumor de que tinha muita comida em Belém. Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca vai desamparar você. Possa vir o que vier, passe o que você passar. Eu já falei isso aqui em alguns cultos, mas talvez alguém aqui está precisando ouvir isso aqui hoje, viu? Porque não era nada disso que eu ia falar. Mas olha para mim. O problema nosso é que a gente acha que tudo que a gente passa de adversidade é vergonha. Aqui, vão falar de mim. Você está preocupado com o que vão falar de você? Em vez de você se preocupar, o que Deus acha de mim, o que Deus pensa de mim. O problema nosso é achar que tudo é vergonha. Não, querido, as adversidades que você passa é para um dia você chegar nas pessoas e vai dizer para ela: não, você vai passar por isso, porque eu passei e Deus fez. E eu falo isso aqui há muitos anos. O seu chamado não está na área de domínio, o seu chamado está na área de dor. O lugar que você foi mais ferido é onde Deus levanta o seu ministério. O lugar de maior deficiência, o lugar que você mais padeceu para estar no centro da vontade de Deus, é onde Ele levanta o seu ministério. Ele usa a sua dor para edificar os outros.
Ele usa a sua dependência para levantar as pessoas. E o que as pessoas fazem? Não, elas querem fazer o que elas querem. Elas não deixam Deus edificar nelas o seu ministério. Eu nunca achei que eu fui chamado para ser pregador, irmão. Eu tenho pânico para começar a pregar, me dá suador na mão, irmão. Ah, não acredito. Pois é, irmão. Quem vê carne não vê coração. É na minha área de dependência que Ele levantou o meu chamado. As pessoas olham para mim e falam assim: nossa, parece que você fala com naturalidade, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu olho para você de vez em quando com essa cara brava, eu falo: Jesus, eles vão matar eu hoje. É minha dependência, teve que quebrar coisas em mim. Aproveita e fala para o teu irmão: deixa ele fazer o que tem que fazer em você, vai. Agora engrossa a voz e fala para ele: solta a pedra, irmão. O que Jesus falou? O que Jesus falou quando estava na frente do túmulo de Lázaro? Tira a pedra. Talvez o que Deus está fazendo na vida de alguém hoje aqui é mais do que soltar, é tirar a pedra. Porque às vezes a gente não coloca, não agarra a pedra, a gente entra numa caverninha e se fecha lá dentro. Esse aqui é meu mundinho, porque eu penso assim, eu aprendi assim, meu avô falou que é assim e assim. A voz do Espírito hoje brada na sua vida: tirai a pedra. Mas escuta, Jesus falou e alguém teve que pôr a mão. Ele está falando hoje, mas alguém tem que desejar pôr a mão. Fala pro irmão: se for com você, põe a mão, irmão. Quantos me entendem? Você pode repetir aquilo? Vou contar até 3, você fala, tá bom? Bem bonito, bem grosso. 1, 2, 3. Juízes capítulo 6, versículo 1, para a gente terminar. Diga aleluia. Há uma unção de quebrantamento aqui dentro. Ele está quebrando estruturas. Ele não está quebrando nada por fora. Você continua bonita, lindo, perfumado, mas por dentro. Sabe aquele extrator rolete que passa para socar a terra? Ele está fazendo isso na vida de alguém aqui, ó. Socando tudo, arrebentando tudo, quebrando estrutura, arrebentando fragmento de religião. Não estou falando de legião, não. É religião. Criamos dogmas, criamos conceitos, criamos padrões de vida com Deus. E a gente às vezes bate no peito e fala assim: mas eu acho assim. Não, você acha, mas Deus não acha. Eu vivo perguntando isso para Deus. De vez em quando eu penso: Senhor, olha que blusa bonita. Paulo, é vaidade hoje. Então eu aprendi, antes de qualquer decisão de compra, de qualquer coisa, eu pergunto: Pai, isso é vaidade ou é necessidade, hein? Porque necessidade Deus supre, vaidade a gente se enfia, aí não consegue pagar as contas, irmão. É igual isso aí. Pronto. Juízes capítulo 6. Quando você encontrar, é só você voltar umas páginas aí. Juízes capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fala comigo, 7 anos. Fala mais uma vez, 7 anos. Conta para o teu irmão, 7 anos, irmão. Isso. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Deus sonhou que seu povo fosse um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, e o povo foi cavar a cova. Tudo bem, a gente já volta lá. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Então o povo de Israel saía para plantar, cultivava a terra, lançava a semente. O que acontecia? Os midianitas vinham, subiam contra eles. De que jeito? Verso 4: e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Diga comigo: não deixavam mantimentos em Israel. Isso, versículo 5: porque subiam com seus gados e tendas. Olha agora, vinham como gafanhotos. O que faz gafanhoto, irmão? Destrói. Ou seja, não dava para contar do jeito que ele subia.
em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para fazer o quê? Para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando que os filhos de Israel clamaram ao Senhor? Quando eles empobreceram-se muito. E daí, apóstolo? Eu peguei esse texto, quando eu preparava esse tudo que o Senhor ministrava ao meu espírito, eu falei, Senhor, me dá um texto que eu pudesse mostrar para eles o que muitas vezes agarrar-se numa pedra do tropeço, e se não soltar ela, o que acontece? Irmãos, no versículo de número 1 eu grifei e coloquei uma coisinha em azul, justamente para que você pudesse entender isso. Preste atenção de novo no versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel pegaram uma pedra. Qual era a pedra? Fazer o que não agradava a Deus. E porque eles optaram em continuar fazendo, e você conhece a Bíblia, são todos leitores da palavra, amém? Deus levanta juiz, profeta, sacerdote, levanta rei para mudar o povo, para chamar o povo de novo, porque o povo mudava de opinião rapidinho, deitava crente, acordava desviado. É verdade. Deitava todo mundo orando em línguas, mas acordava tudo desviado na cachaça. Não, estou dando um exemplo para você entender. Eles ficavam toda hora, o Senhor tinha que se mover para tê-los de volta. Prova disso, que quando o povo pede um rei para si, Deus fala assim, não, vocês não precisam de rei, eu sou o governo de vocês. Olha o que eles disseram, não, nós não queremos que o Senhor seja nosso governo, nós queremos para nós um rei igual as outras nações têm. Então o Senhor fala para o Samuel, tá bom, dá para eles um rei segundo o coração deles. O que Deus deu? Saul, homem da terra. Eles não queriam o governo da terra? Deus deu o homem da terra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pega o salmo para falar, viu, irmão? Estou na palavra. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Cuidado, hein? O coração deles era um rei da terra, e eles receberam um rei da terra. Então eles andavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, agarraram uma pedra, e porque eles não soltavam a pedra, eles tropeçaram, erraram, falharam, e não quiseram soltar o erro. O que Deus tem que fazer? Está em azul. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você aprendeu comigo aqui, 7 é o número perfeito de Deus, plenitude. No hebraico significa obra acabada. Deus falou, vou deixar eles na mão dos inimigos até eu cumprir a obra deles. Você está querendo dizer com isso, apóstolo? Eis o nosso problema. Quando a gente se apodera de uma pedra, quando a gente se apodera de uma situação que na verdade é contrária à vontade de Deus, é desobediência, se apegar às vontades próprias. E porque eles se apegaram na vontade deles, Deus disse assim, eu tenho que dar a eles. E quando que eles conseguiram entender que eles precisavam de Deus? Quando eles não tinham mais que pegar. Plantava, os midianitas destruíam. Deixa eu te falar uma coisa, o que você conhece de gente que semeia, mas não colhe? Não tem ninguém assim aqui, amém, amado? Mas alguém pode um dia nos assistir, ou alguém que você vai ministrar um dia essa palavra. Tem gente que semeia, mas não colhe. Por que não colhe? Porque os midianitas estão no campo. E subia em quantidades de muita gente que destruía tudo. Então Israel se empobreceu. Quando eles se empobreceram, eles disseram assim, soltamos a pedra, vamos clamar ao Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Superando e vencendo desafios, se não for pela obediência, não tem jeito. E aí, eu encerro a ministração de hoje deixando uma frase para você meditar. Eu quero que você leve essa frase para sua casa, escreve na geladeira, escreve lá no seu Facebook, lá hoje, coloca lá, by Ventos de Avivamento. Não precisa dar o crédito para mim não, dá o crédito para Ventos, essa. Vou contar até 3, você vai falar comigo a frase lá de baixo, tá bom? 1, 2, 3.
tem jeito. Eu conheço um monte de gente que tem vontade, mas não tem coragem. Vou te dar um exemplo bíblico. Saul e o seu exército. O exército do Deus de Israel estavam diante de um homem, de um gigante, 40 dias tremendo as pernas. Era um povo que tinha vontade de pelejar, mas não tinha coragem. Aí chega um homem que tinha vontade, tinha coragem e diz: quem é esse incircunciso? E bota o homem no chão. Tem muita gente andando com Deus, mas não tem coragem de viver os propósitos de Deus. Não tem ninguém assim aqui, amém, amados? Meu Deus, o amém me assusta, pensei que fosse ser. Não tem ninguém assim aqui, amém? Ou seja, vivemos para o Senhor porque sabemos que somos soldados, peritos, apurados de um exército invencível. Você faz parte de um exército invencível. Meu Deus, que amém, amém. É amém de frio esse. Eu espero que seja de frio, não de covardia. Porque no exército de Gideão os covardes voltam. Os medrosos também. Foi com 300 homens peritos, que quando iam tomar água, dobrava o joelho, catava água e ficava ligado. Deus não trabalha com gente sossegada. Conta para o teu irmão: Deus não trabalha com gente sossegada, irmão. Irmão, Deus não trabalha com gente de 12 volts. Deus trabalha com 24 volts, irmão. Acabou esse negócio de ser 110, irmão. É 220, é pilhado, é ligado. E ó, faca na boca, onde é que é? Esse negócio de vamos orar, irmão? A gente não. Crente gato, irmão. Vamos orar, irmão? Não. Vamos no culto de quinta, irmão? Não. Frio então, meu Deus. Solta o leão que está dentro de você, solta. Tem um leão aí dentro, irmão. O leão da tribo de Judá. E é um negócio, irmão, de ficar toda hora, é o diabo. Ai meu Deus, eu vou falar um negócio aqui que vai soar como uma heresia. Mas de vez em quando tem uns que pegam uma pedra chamada demônio. Ai, porque o demônio está fazendo isso. Que demônio? Quer dizer então que Deus não tem governo na sua vida? Tudo é demônio. Eu vejo o demônio. Estou vendo demônio. Pera, mas só vê demônio. Tudo vê demônio. Irmão, solta a pedra e fala: Senhor, o teu Espírito me governa. E se o teu Espírito me governa, Satanás tem medo de mim, tem pavor de mim. Fala para o teu irmão: o diabo tem que ter medo de você. Fala assim: o diabo tem que coçar a cabeça por causa de você. Quando você acorda de manhã, você fala: obrigado, Jesus. Ele tem que falar assim: acordou essa treva, essa coisa ruim acordou. Ele tem que falar isso, irmão. Mas a gente acorda a gente. Ai meu Deus do céu, outra luta com o diabo. A gente aprendeu a dar muito crédito para ele. Você já imaginou, irmão, se cada luta que eu passo aqui, eu vou passar a mão no meu telefone e vou ligar para o apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, estou numa luta aqui, apóstolo, dá para você orar para mim? Aí eu acordei amanhã, no dia seguinte, manhã seguinte, eu acordei com um bico de papagaio nas costas. Estou com um bico de papagaio, você pode orar aqui para mim? Aí no outro dia, eu estou com uma conta para pagar e não sei se vai entrar o dinheiro. Pô, você dá uma orada aí, porque a coisa é russa. Aí no outro dia eu vou ligar de novo para ele: pô, é o seguinte, o Vitor está meio teimoso aqui em casa, você dá uma orada para mim? Mas pô, você não precisa abastecer meu carro, não sei se eu vou ter dinheiro, você dá uma orada por mim? Irmão, pelo amor de Deus. O que tem de gente que faz a sua vida com Deus com ponto de contato? Deixa eu ir no ponto de contato para ele levar para Deus. Ei, irmão, Ele te chama de sacerdócio real. Você tem noção do que é isso? A porta do palácio está aberta. Põe do pé, não precisa ser com o direito, viu, irmão? Qualquer pé. Esse negócio de pé esquerdo, pé direito não funciona. Qualquer pé, entra e fala: Senhor, eu estou face a face contigo. Quantos recebem essa palavra? Aleluia.